Olá, esse é o Capscast do Gato Preto, um podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Ciclista e, como todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. Esse episódio é um bônus. Depois da nossa conversa sobre a desinstitucionalização e as residências terapêuticas, fiquei curioso e fui conversar com um colega psiquiatra que está na estrada há um pouquinho mais de tempo do que eu. Queria que ele contasse sobre como era trabalhar nos grandes hospitais psiquiátricos de antigamente. Nós gravamos pela internet e o áudio não ficou lá essas coisas, mas dá pro gasto. Deixa eu apresentar para você o Tino, Laurentino. Laurentino não é o seu nome oficial, vai ser o seu apelido oficial agora aqui com a gente, mas eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse a sua idade e falasse um pouquinho dos locais onde você já trabalhou. Bem, eu tenho 78 aninhos. Logo após a formatura, eu fui fazer pós-graduação no exterior, tá? Tinha ganho uma bolsa do governo francês, de uma cooperação técnica. Então, eu fiz toda a chamada residência lá. Fiquei 4 anos em Paris e tinha ficado um ano em Israel, onde eu tinha feito um novo internato, que o curso lá é de 7 anos. Então, voltando para o Brasil, eu comecei a batalhar trabalho, né? Eu vim para São Paulo e então caiu assim na minha vida um concurso que tinha acabado de abrir para a Secretaria de Saúde do Estado. Eu fiz esse concurso e, através de influências locais, quer dizer, da política de saúde mental, eu fui convencido, entre aspas, a ir para o então manicômio judiciário, que funcionava no Juqueri, no hospital lá de Franco da Rocha. E então é o seguinte, nesse local eram 1.200 pacientes na ala masculina e tinha um pequeno anexo que era o pavilhão feminino. Eram 50 mulheres. A gente E está então falando de que ano? nós estamos falando de 1977, 78, Ok. tá? Faz tempo já. E então nós éramos, comigo, 3 médicos, tinha que fazer o trabalho forense e o trabalho clínico. Você está vendo que nenhum nem outro funcionaram direito, né? Mas como Os mesmos médicos faziam o trabalho forense e o trabalho clínico? eu trabalho clínico? E então, Para o, mais de 1.200 pacientes, é isso? isso, 1.200 mais as 50 mulheres, 1.250 mais ou menos. Às vezes tinha mais, às vezes tinha menos, mas a gente nunca conseguiu acertar isso daí. Um hospital, 1.250 pacientes, 3 médicos, mais de 400 pacientes por médico. Para fazer o trabalho clínico, quer dizer, para cuidar desses pacientes, tanto nos aspectos de saúde mental como de saúde física. E também para fazer o trabalho forense, ou seja, para fazer os laudos e as avaliações que seriam usados pelo judiciário para definir o futuro daquelas pessoas. Bom, parece que não havia uma grande preocupação em definir o futuro daquela gente. Na verdade, já estava meio que definido. Havia uma pressão muito forte por parte da direção do hospital, do manicômio, para que nenhum paciente recebesse alta. Quer dizer, era uma visão da época lá, acho que o cara dizia assim, o diretor, aqui a psiquiatria é alemã, eu sei que a sua psiquiatria francesa só tem frescura. Aí eu tinha que ficar quieto, né? Até que chegou um momento lá que não deu para segurar mais, né? Quer dizer, eu dei alta para um cara que era um pobre coitado ladrão de galinha, literalmente, não tinha doença mental, pelo menos no momento, ele estava lá há 9, 10 anos,
e ninguém dava alta para ele por causa dessa pressão. Qual que era a justificativa para essa pressão? Sim, é que ele dizia que louco não tem cura, que isso daí pode atacar de novo no primeiro desequilíbrio. Um pobre coitado, preso por um pequeno delito, internado há 9 ou 10 anos em um manicômio, sem patologia mental detectável naquele momento. Deveria continuar preso, quer dizer, internado, pois o diretor imaginava que um dia talvez pudesse ser que ele viesse a oferecer algum risco. Essa era a visão da época, de acordo com meu amigo Tino. Ele explicou um pouco melhor os procedimentos para alta. Quer dizer, eram dois relatores, tem um relator e um correlator, né? Então, esse paciente, eu fui premiado para ser o relator. E tinha o Guido, que é hoje um psiquiatra forense aí conhecido, e que ele foi o meu correlator e estava totalmente de acordo comigo, se bem que, vamos dizer assim, se é que se pode se chamar de ideologicamente, ele se aproximar mais do diretor do que de mim propriamente. Esse ideologicamente quer dizer o quê? Uma visão bem conservadora da vida e da psiquiatria. Mas ele entrou comigo nessa coisa, porque ele tinha a briga lá com o diretor também, e que eu fui o único que peitei, né? E aí, então, aí eu comecei a fazer os laudos, não sei o quê. Tinha laudo, tinha parecer de cessação de periculosidade, tem todos aqueles protocolos que a Secretaria... e o manicômio era vinculado à Secretaria de Justiça. Não à Secretaria de Saúde. Não à Secretaria de Saúde. Era uma confusão danada. Um momento lá, o diretor me chamou para conversar na sala dele e que saiu ali um desentendimento forte, uma briga realmente forte, quase que sai briga física. Que o cara queria forçar a barra e eu falei que não. Que ele, se quisesse, eu rasgava o meu parecer e ele assinava como diretor. Ele falou, não, porque, teoricamente ele não podia fazer, ele não fazia isso, né? Então saiu uma coisa, o cara teve um ataque de hipertensão, pensei que o cara fosse morrer ali, inclusive. E ele pegou uma licença, de não sei quanto, licença médica, e logo em seguida ele caiu fora, já estava na época da aposentadoria. Aí deixou o diretor. Aí aquilo ficou sem diretor e o pepino na minha mão, o abacaxi, eu que descascasse. Ao mesmo tempo em que não tinha diretor, não tinha uma direção, nós três não tínhamos esse poder, e então esse caso ficou em suspenso. Mas, de qualquer forma, a caca já tinha sido feita, né? Aquilo ecoou, era um pavilhão antiquíssimo, época do Juqueri, quando foi inaugurado. Então tinha um pé direito assim, altíssimo, e mesmo fechando a porta do gabinete lá do cara, aquilo ecoou por todo o manicômio, né? Todo mundo tinha escutado, com a porta fechada. E aí, mas mesmo assim, você naquele momento não conseguiu dar alta para o paciente? Não consegui. Não consegui, não. Aí eu já estava de saco cheio desse troço. Fui lá conversar com o coordenador de saúde mental, que foi que tinha pedido para eu ir para o manicômio, porque não tinha médico. E o cara tentou fazer uma sedução, dizendo que possivelmente ele estava pensando em meu nome para ser o diretor. Eu falei, não, de jeito nenhum, agradeço muito, mas não de acordo, né? Não estou de acordo. Eu, inclusive, esqueci o nome dele, Alvarenga. Doutor Alvarenga, eu agradeço muito, mas realmente eu estou pensando em pedir demissão do Estado, né? E foi o que eu fiz. Uma semana depois eu pedi demissão e deixei esse pepino
Quer dizer, na realidade eram 1.199 pepinos, né? Mas Aí eu não, você saiu e o paciente não, o paciente continuou. o paciente continuou. Eu não tinha força política de sustentação para segurar isso, porque o diretor, na época, o ex-diretor, então, ele tinha uma base de sustentação forte, né? Com aqueles psiquiatras antigos, mesmo politicamente, na secretaria. Neste momento, a gente teve um problema de conexão e precisou retomar. Você estava Pronto. contando que Hum. o diretor tinha ligações políticas, É, e eu estava comentando que essa época era a época da ditadura militar, né? Com final sim, da década de 70, né? Que a gente está falando. isso, Com isso, aqueles governadores biônicos e isso. era um momento politicamente muito complicado. Muito difícil. E para mim, então, né, tinha acabado de ser um preso político e não sei o quê, eu achei que foi até longe demais. Quanto tempo você Porque trabalhou lá? lá, não, um ano. Um ano. É. Além Eu- dessa experiência aí com esse paciente que você queria dar alta e não conseguiu, né? No fim das contas, esse não é, conseguiu dar alta. não, esse foi um deles, né, que tinha uma fila Queria que você contasse um pouquinho mais desse um ano aí de experiência no no Juqueri. Juqueri, tá. Então, logo no comecinho, quando eu entrei, quando eu tomei posse, aquela coisa, abriu na Câmara, na Assembleia Legislativa, uma CPI, qualquer coisa desse tipo assim, para ver o que estava acontecendo no manicômio como um todo. Não tinha nada a ver com aquela situação. Aquela situação apenas era mais uma, né? A minha era apenas mais uma, mas nem o deputado lá nem falou nisso. E eu me recusei aí, porque era um convite para participar da CPI, e não era uma convocação, né? Aí eu Mas me recusei. o que que motivava essa CPI? O que estava se Não, questionando? era a situação. Quer dizer, um local com 1.200 pacientes, mais 50 ou 100 mulheres, quer dizer, eram 1.300, e não tinha médico. Não tinha, quer dizer, o trabalho forense, ninguém dava conta daquilo, porque tinha laudo atrasado, tinha pareceres atrasados. Quer dizer, como esse paciente que tinha condições de alta, provavelmente tinham centenas, talvez Tinha, milhares tinha, de pacientes com condições de alta. tinha sim. E tinha outros que estavam bem graves, né? Porque estavam com a saúde mental muito prejudicada, com doença mental daquelas esquizofrenia ou daquelas bem crônicas mesmo, e cada vez cronificando mais, porque o cara não era medicado. A única coisa que se fazia era a proteção dita da sociedade. Deixaram o cara lá dentro, botaram o cara numa prisão, né? Deixava o cara lá dentro com a alegada justificativa da proteção da sociedade. Mesmo estando bem, continuava preso. Pai que, né? Quem não estava bem também continuava preso, claro, e sem tratamento adequado. E como Então, assim? Não tinha medicação? Não se usava nenhuma medicação naquele momento? medicação tinha, não tinha a disponibilidade de mão de médico para ir lá e fazer a prescrição. O mesmo Fazer a fazer a prescrição? história. Uhum. Quer dizer, Sim. que eles ficavam presos ali, mas nenhum acompanhamento médico com Nem- história, com prescrição, não tinha, né? não, não tinha. Isso daí os deputados lá nem se interessavam por isso. Vai ver que eles estavam sendo pressionados pela justiça, né, para resolver aquela coisa. Resolver significava fazer o que o Basaglia fez, né? Abriu o hospício e botar todos os loucos na rua. Deixa eu fazer um pequeno parênteses. Franco Basaglia foi um psiquiatra italiano que se tornou famoso por liderar um movimento de reforma psiquiátrica na Itália nas décadas de 1960 e 1970. Em 1961, Basaglia foi nomeado diretor do Hospital Psiquiátrico de Gorizia, no norte da Itália, e imediatamente começou a implementar mudanças radicais.
Ele fechou as horas de internação, removeu grades e celas e começou a tratar os pacientes como indivíduos. As ideias de Basaglia inspiraram uma reforma nacional da saúde mental na Itália, que combinou com a Lei Basaglia de 1978, que fechou todos os hospitais psiquiátricos do país e mudou o foco do tratamento para a comunidade. A abordagem de Basaglia se tornou um modelo para reformas psiquiátricas em todo o mundo, e ele é amplamente considerado um dos pioneiros do movimento de desinstitucionalização. Vamos voltar para o Tino? Depois dessa CPI, quer dizer, a coisa ficou por isso mesmo, né? A coisa andou e eu não participei daquilo. Andou Então, e não chegou em lugar nenhum. e não chegou a lugar nenhum. Aí foi uma época em que o pessoal que trabalhava em políticas públicas de saúde mental, tirando o Alvarenga, que era o diretor lá, era o diretor da saúde mental, diretor da psiquiatria, quer dizer, havia um movimento político de se estudar o que estava havendo no Juqueri como um todo. Então, tinha, assim, gente que era secretário de Estado, secretário de Saúde, tinha, enfim, era uma meia dúzia de pessoas, talvez um pouco mais, e que abriram uma investigação. Era gente altamente posicionada, né? Tipo Zé Carlos Dias, advogado aí de presos políticos, tinha, enfim, tinha gente altamente posicionada. Tinha a igreja mexida nisso. Dom Paulo Arnes era o principal mentor da igreja na época, ele não tinha se aposentado ainda. Mas aí, quando vieram falar comigo, eu tinha amigos que faziam parte dessa comissão, vieram falar comigo querendo me colocar nessa comissão. Eu falei assim, ó, infelizmente, eu aceitaria, mas infelizmente, e o que acontecia eram denúncias pesadas. A repressão que eu falo são Sim. os militares voltados à repressão, né? Quer dizer, do DOI-CODE, da OBAN, aquela coisa, queriam, já estavam começando a chamar os presos políticos de doentes mentais. Então eles queriam espaço nos grandes hospitais psiquiátricos para internar os caras. Faz todo sentido, não? Para onde mandar os adversários políticos? Para um manicômio, lógico. Um lugar de onde nunca se recebe alta. E quem vai dar ouvido para louco? Isso foi feito no Juqueri, lá no manicômio, e no Sim. Rio. Eu não sei se você conhece a conformação psiquiátrica do Rio, aquele Engenho de Dentro, era, Não, não conheço. Conta um é, pouquinho. era o grande hospital psiquiátrico do Rio. Quer dizer, os dois, Juqueri e aquele lá, foram fundados mais ou menos na mesma época. E tinha a colônia Juliano Moreira também, em Jacarepaguá, que era um bairro lá do Rio distante. E então, eles chegaram a fazer isso no Rio, em Engenho de Dentro, em São Paulo. E então, aquela comissão andou, rolou, não sei o quê, deu uma auê aí, foi um maior buchicho, mas também não progrediu muito. No Juqueri tem um cemitério até, um cemitério pequeno, tipo de uma cidade pequena, mas não deixava de ser um cemitério, né? E De pessoas que que faleceram lá dentro. lá dentro, é. E eu fui conhecer aquilo lá, pelo menos quero conhecer o local em que eu estou trabalhando, né? E aí realmente você viu que era um cemitério de pequeno porte, considerando os grandes, né? E que estavam enterrados ali pacientes e possivelmente alguns presos políticos. Tino contou um pouco sobre como a reforma psiquiátrica caminhou. O que existia na época da ditadura mesmo, é que simplesmente a doença mental era tratada como crime, praticamente. Quer dizer, todos os hospitais, os próprios, tipo Juqueri, tipo Engenho de Dentro, lá no Rio, que o Engenho de Dentro era federal, era diretamente do Ministério da Saúde. O Juqueri era estadual, né?
Mas nos outros estados também, que tinham hospitais desse tipo, Tamarineira, em Recife, na Bahia, em Salvador, tinha não sei o quê, em Minas tinha Barbacena, que você deve ter ouvido falar, Sim, sim. e que realmente a situação foram mexer nesse esse troço todo, né? Aí a coisa começou a feder mesmo. A ditadura continuou a ditadura até 85, e foi aí que começou um movimento amplo da reforma psiquiátrica, né? É a Carta de Porque, Bauru, que é um marco, né, da reforma uhum, psiquiátrica de 87, né? Aí por aí. É, nessa época. é. Aí a OMS já estava nessa história, tinha um representante da OMS dentro desse grupo, da comissão, e já era uma comissão de reforma psiquiátrica, né? Aí a coisa foi enganchada com o Paulo Delgado, e aí realmente foi um trabalho comum. E deu E origem à Lei 10.216, né? A Lei da isso, Reforma. exato, que saiu um pouco mais tarde. Saiu só em 2001, né? Demorou para sair. Por aí, demorou muito para sair. E depois ele traçou um paralelo com a política de drogas. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena tocar é sobre a questão do tratamento para usuários de droga. Que a ditadura terminou mesmo, quer dizer, ela continua até hoje, mas em 85 foi formalmente trocado, né? O Figueiredo saiu, o presidente Figueiredo, entrou o, Sarney. o Sarney no lugar do Tancredo Neves e não sei o quê. Aí realmente a coisa começou a virar um pouco. E a nossa atitude com relação à política de drogas foi que eu fui convidado para ir então CONFEM, ao CONAD, né, atualmente, é o Sim. Conselho Federal de Entorpecentes, que era um negócio, foi duro aquilo lá, que era vinculado ao Ministério da Justiça, por legislação, por lei. A gente não Ainda via é, até hoje, né? Até hoje é vinculado ao Ministério a da Justiça. O justiça. presidente é o Ministério da Justiça. Acabou de sair a nova portaria do Ah, CONAD. né? Eu não tinha visto. Então você vê, voltou a ser do Ministério da Justiça. E aqui aconteceu um lance interessante, que isso já nos anos 90, eu fui convidado para ir para ser conselheiro do CONEM, do Conselho Estadual. E chegou uma época aí que as coisas foram se mexendo e eu acabei na presidência disso daí. Mas então, na época, a política aqui no Estado estava se mexendo também. Saiu, na época, quando eu entrei no CONEM, era do Covas ainda, do Mário Covas, que assinou, fechou conosco e ele aceitou assinar publicamente a primeira lei de redução de danos Uhum. do Brasil, e ele assinou no momento em que a gente conseguiu trazer para o Brasil, para São Paulo, um congresso internacional de redução de danos. E a gente trouxe para cá, foi um Tauê, né? Coisa, e Foi nessa época que teve aquela confusão em Santos, que queriam prender o eu, secretário de saúde. aquilo foi antes, aquilo foi um pouco antes, isso que aconteceu. Queriam prender o Fábio Mesquita, ele não era secretário da saúde, mas ele era o coordenador do programa, na época, de DST-AIDS de Santos. Lembra daquela história de proteger a sociedade? Então, olha que coisa contraditória. Tomar medidas para cuidar da saúde de quem usava drogas e conter a disseminação do vírus da AIDS naquele momento foi considerado um caso de polícia. A justificativa era que a distribuição de seringa podia estimular as pessoas a usarem drogas. Quer dizer, vai que alguém resolvesse usar droga porque estavam distribuindo seringas limpas, né?
Então, nessa lógica, era melhor proteger a sociedade, prendendo as pessoas que estavam querendo promover a saúde de quem usava drogas. Quer dizer, de uma Sobre. certa forma, assim, na esteira dessa mudança, né, da luta antimanicomial e da mudança na política, na Uhum, reforma psiquiátrica brasileira, vieram também essas iniciativas para revisar a política de drogas e implantar isso, ações de redução de danos. isso, exatamente. Quer dizer, então aí nós começamos, né? Quer dizer, então tinha o programa, o Rio Grande do Sul já estava avançado nisso daí, mas sem estar oficializado, né? Então eles conseguiram oficializar e aí começou no Brasil a estourar esses programas. Então, depois houve um retrocesso, né, nisso daí. Houve um período ali, acho que passada essa primeira fase de resistência inicial à redução de danos e à reforma da Uhum, política de drogas, uhum, teve um período em que a política de redução de danos ela se tornou muito mais maldito. abrangente, né? Não, acho que teve um período em Sim. que ela era maldita e teve um período em que isso mudou, pelo menos parcialmente, né? Acho que teve um período em que Uhum, ela se espalhou por vários locais no Estado. Brasil e até como política de Estado mesmo, né? E Sim. depois houve um retrocesso. Depois, com o impeachment da Dilma, aí a gente já está falando de 2016, muita coisa voltou para 2000, trás. exatamente. Entrou o Bolsonaro, né? Foi aí que parou tudo, em 19, né? É aí que parou tudo de Tá vez, mas na ouvindo? verdade já vinha parando, né, no governo Temer com o Osmar Terra no... Não lembro como é que Ah, chamava na sim. época, não era Ministério da Cidadania ainda, ou era, Não, não era um sei, não outro lá. lembro mais. Mas era o Osmar Eu Terra e também. o Quirino Cordeiro assumiu a coordenação Coordenação do de... lado do programa de drogas. E ao mesmo tempo, na época do Lula ainda, quer dizer, no último governo dele, antes da Dilma entrar, né? Aí houve uma modificação da lei. E aí o Lula Você diria que essa foi uma surpresa negativa dos governos de esquerda no Brasil? Quer dizer, não houve um avanço na lei de drogas como seria de se esperar, ou como poderia ter havido? de certa forma, sim. De certa forma, sim, porque aí embaralhou tudo, né? E então, quando saiu a lei, eu nunca guardo o número delas. Quer dizer, saiu no governo do Lula ainda. E A lei de aí, 2013, né? A nova lei 2000, de drogas. isso, isso. A gente fez uma confusão danada com as datas aí. Não sei de onde eu tirei 2013. A lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. E aí foi que ele fez aquilo e não mexeu mais na questão. O que aconteceu? Aí veio o Osmar Terra, que assumiu aquele ministério lá, não sei de que, ele já era deputado, e ele comprometido com a questão das comunidades terapêuticas, que é até hoje, né? E Uhum. então aquela coisa, não se fez mais ação nenhuma concreta, e a legislação, apesar de ser uma legislação progressista e de boa até, mas começou a andar para trás. As prisões começaram a ficar lotadas. E aí eles foram, pouco a pouco, colocando o usuário de droga na cadeia. Deixa eu ver se eu estou Aí entendendo um deu. pouco o paralelo, né, Hum, que você está tá. traçando. Quer dizer, a gente entrou nessa conversa sobre política de drogas, a gente estava falando da questão da criminalização da doença mental e de como Isso. pessoas com transtornos mentais iam parar nos manicômios judiciários, onde ficavam presas para o resto da vida, mesmo que já não houvesse uma razão clara para isso. E a gente veio parar aí, né, nesse aumento explosivo da população carcerária, que houve desde que a nova lei de drogas foi aprovada,
e que Uhum. continua criminalizando, dessa vez agora, o usuário e o pequeno traficante, né? O pequeno traficante e o Isso, usuário, que é o perfil exato. de quem vai parar na cadeia por conta disso. Quer dizer, mudou Se muita bem que coisa para muita coisa continuar do mesmo jeito. mas é Brasil isso, né? Fiz uma pesquisa rápida aqui. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, em 2006, a população carcerária no Brasil era de pouco mais de 170 mil pessoas. E o pico foi em 2018, com mais de 744 mil pessoas presas. Ou seja, em 12 anos, a população carcerária no Brasil multiplicou mais de 3 vezes. Mais uma vez, tivemos alguns probleminhas técnicos e precisamos reiniciar a chamada. Pode retomar. Tudo bem? Esse telefone deve estar sendo censurado quando começa a tocar em pontos mais complexos, ele desliga. Mas Então, é o seguinte, acho que é isso, assim. Deixar você fazer os seus comentários finais aí para a gente encerrar. quer dizer, isso daí tem que ser mais ou menos uma experiência como Portugal está levando. É o seguinte, quem for assumir aquilo lá tem que ter um respaldo de governo muito forte, como é o João, né? O João Goulart lá. E pegar um cara que esteja disposto a realmente a levar adiante programas de prevenção, programas de tratamento, a quem necessário, coisa e tal, para que a coisa não fique parada no meio, como ficou com o negócio dos CAPs. Acho que tem muito para a gente Se conversar você ainda sobre esse assunto. A gente vai ter que bater um papo de novo qualquer dia desses para falar especificamente sobre essas questões de álcool e drogas. é legal. Mas deixa eu registrar aqui o meu agradecimento. Queria te agradecer muito por essa conversa e acho que traz um pouco aí da vivência desses últimos 45 anos aí que muita coisa aconteceu e, ao mesmo tempo, muita coisa ficou para trás e precisaria ter mudado e não mudou. Uhum. É um pouco essa Eu sensação que eu acho fico da nossa conversa. que a gente fica em contato quando se quiser. Combinado. Ó, vai cair a nossa Combinado? ligação daqui a 1 minuto, então precisamos se Tá, despedir mesmo. Mas um grande abraço, Laurentino. tá bom. Você Então a podia ter gente vai escolhido um ficando em nome mais contato. curto, né? Laurentino ficou difícil para lembrar e para falar. Usa o tino, o final. Pronto, tá Pronto, certo. fica melhor, né? Um abração para você. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, essa foi uma edição bônus do Capscast do Gato Preto. Para não perder nenhum episódio, não deixe de seguir o podcast na sua plataforma preferida. Nosso Instagram é o @capscast.do.gatopreto. O link está na descrição do episódio. E a gente também tem um e-mail, capscastdoGatoPreto, tudo junto, @gmail.com. Você pode mandar perguntas, comentários e sugestões de temas. Esse episódio usou o áudio do Gilberto Gil. Até o próximo. Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício. Ilaí, porque quis me ver e foi lá no hospício. Salete fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chafé foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia meus laços de fita. Cíntia, porque embora choque rosa é cor bonita.